Olá, graça e paz, bom dia, 26º dia do nosso período de jejum e de oração. Eu quero fazer uma leitura com você aqui. Tiago capítulo 1, versículo 12 diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Nesse tempo de crescimento e maturidade, nesta fase do nosso estudo, eu quero pensar com você, crescendo por meio da tentação. Olha que nós estamos vendo desde de anteontem. Ontem foi crescendo por meio da provação. Anteontem nós vimos transformados e crescendo pela verdade. Hoje crescendo por meio da tentação. Grave algo no seu coração: toda tentação é uma oportunidade de crescimento e para fazermos o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação torna-se um degrau quando temos maturidade e não uma pedra de tropeço. Muitas tentações vêm contra as nossas vidas. E isso não é sinal de falta de maturidade. Isso é sinal de que o diabo não gosta de nós e quer fazer-nos desviar do caminho que Deus tem escolhido. Deus desenvolve o fruto do Espírito Santo na nossa vida de acordo com a tentação e situações pelas quais nós precisamos exercitar o fruto do Espírito em nós. Eu quero trabalhar com você agora como a tentação funciona na nossa vida. A tentação funciona de forma que nós muitas vezes não conseguimos identificar. Ela existe em algumas fases. Primeira fase da tentação, Satanás identifica um desejo dentro de nós. Pode ser um anseio pecaminoso, como o desejo de vingança, ou de controlar outras pessoas, o orgulho, a altivez, alguma coisa. Ele identifica. Essa é a primeira fase. Satanás vai nos olhar e vai identificar em nós um desejo de controle, um desejo pecaminoso, alguma coisa. A segunda fase, ele vai lançar na nossa mente uma dúvida. Satanás vai tentar fazer-nos duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Será que isso é mesmo errado? Será que isso mesmo não pode? Será que é isso? Será que é aquilo? E essa dúvida entrando no coração, a dúvida é a antítese da fé. Nós vamos começar a pensar diferente acerca de algumas coisas. Terceira fase é o engano. Depois que ele identifica, lança a dúvida, ele lança o engano. Ele é capaz de falar a verdade. O diabo é o pai da mentira. Então tudo que ele vai nos dizer é falso. E ele vai tentar nos enganar, nos levar a um caminho diferente. Pense comigo, porque a quarta fase, depois que ele identifica, depois que ele traz a dúvida e depois que ele nos leva ao engano, ele vai nos levar a um processo de desobediência. Você acaba agindo de acordo com a ideia que vinha brincando aqui na sua mente, e o que começou como uma ideia pode se tornar uma conduta, e aí nasceu o pecado. Deus, mesmo diante de tudo isso, Ele quer que nós cresçamos. Ele quer que nós amadurecemos. E assim como eu disse, a tentação é um sinal de que Satanás nos odeia, e não um sinal de fraqueza. É a primeira coisa que você precisa identificar. Porque quando nós somos tentados em qualquer área da vida, não quer dizer que nós somos fracos. Quer dizer que o diabo quer fazer com que nós caiamos e, meu Deus, é assim que ele vai agir. Martinho Lutero disse: você não pode impedir os pássaros de voarem sobre a sua cabeça, mas pode impedi-los de fazerem ninhos sobre a sua cabeça. Como é que nós vamos vencer? Como é que eu posso vencer então, pastor? Como é que eu posso crescer, amadurecer neste processo de tentação? Primeiro, recuse-se a ser intimidado por Satanás. Muitos cristãos são aterrorizados e desmoralizados por pensamentos perturbadores, sentindo-se culpados por não estar além da tentação. Eles se sentem envergonhados tão somente por terem sido tentados em alguma área da sua vida. Isto é uma má compreensão da maturidade espiritual. Nós jamais vamos estar livres da tentação, mas nós podemos vencer quando nós
recusarmos essa intimidação. Outra coisa, reconheça o perdão na tentação e esteja preparado para ele. Deus tem nos perdoado o tempo todo. Existem determinadas situações que nos deixam mais vulnerável nas tentações do que outra, mas mesmo dentro do perdão existe um padrão de Satanás. Satanás conhece aonde estão nossas fraquezas e é ali que ele vai nos tentar o tempo todo. Então, invista em fortalecimento nessa área, em aconselhamento, em leitura, em palavra, na área que você mais se sente vulnerável. E terceiro, peça ajuda a Deus. O céu tem uma linha direta de emergências 24 horas por dia para você pedir ajuda a Deus diante dos desafios e das tentações que se apresentam. Nesta hora eu quero orar por você, inclusive pedindo esta ajuda. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora, pedindo a ajuda do Teu Santo Espírito, pedindo a ajuda do Senhor para estes comportamentos, ações, atitudes, que muitas vezes nós nem damos conta e quando nós vemos já estamos praticando. Isso é sinal de que o diabo está nos tentando, mas nós queremos pedir, dai-nos maturidade para podermos aprender todos os dias, nesse tempo e nesta hora, a crescer e amadurecer segundo a força da Tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus nós oramos, para que neste dia nós sejamos maduros para vencer todas as tentações que vierem diante de nós. Oramos agradecido em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Você é capaz de vencer todas as tentações que vierem contra você, porque Deus é quem te fortalece. Um tema para reflexão: toda tentação é uma oportunidade para o crescimento. Versículo para poder memorizar, Tiago 1,12, que diz: Deus abençoa o que pacientemente suporta a provação, e no final receberão a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Uma pergunta para você meditar: que atributo do caráter de Cristo posso desenvolver derrotando a tentação que é mais frequente na minha vida? Pense nisso. Amanhã nós voltamos avançando no projeto Eu Amo a Minha Igreja, no projeto de jejum e de oração. Um beijo no seu coração, graça e paz.